E aí, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, com foco na física. E hoje a gente vai ver as 3 leis de Newton. Já que a gente estava falando de força, força é um estudo baseado com os estudos de Newton. Isaac Newton foi um importante cientista que fez diversos estudos nessa área com relação às forças e por isso a gente tem 3 leis elaboradas por ele, que a gente vai estar vendo na nossa aula de hoje. Então vamos juntos nessa? Lembrando, assistam o vídeo até o final, façam a atividade, assim que finalizar, me mandem, pois está pontuando para vocês. Lembrando também que fazer a atividade e assistir aos vídeos faz parte do nosso processo de construção do conhecimento. Então, nada de atrasar e foco na disciplina e nos estudos. Então, bora para a aula de hoje? Bem, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai ver aí as 3 leis de Newton, as leis do movimento, postulada por esse grande cientista, que muito trouxe conhecimento a respeito das forças que são exercidas sobre os corpos e também os corpos que estão presentes no universo. Então, o estudo do movimento dos corpos teve grandes avanços, graças a uma concepção filosófica surgida na Europa no século XV, chamada de filosofia mecanicista. Os adeptos desta concepção filosófica buscavam explicar alguns fenômenos naturais, entre eles o movimento dos corpos e o movimento dos astros do universo, que estavam e estão no universo. E aí, Isaac Newton descobriu muita coisa, gente, muita coisa mesmo a respeito das forças e também dos movimentos. E assim ele formulou as leis do movimento, que a gente conhece mais como leis de Newton, que descreve tanto o movimento dos corpos como dos corpos, os astros que estão no universo. Então, a primeira lei de Newton, ela diz que um corpo em movimento retilíneo e uniforme permanece em movimento retilíneo e uniforme. E um corpo em repouso permanece em repouso, a menos que haja uma força resultante agindo sobre ele. Então, essa é a primeira lei de Newton. Assim, por exemplo, uma bola de futebol que está no chão, ela ficará parada até que uma força externa, como o chute, seja atuado sobre ela. Uma vez em movimento, ela permanecerá em movimento, até que uma força, como o atrito contra a grama, a resistência do ar, a gravidade ou outro jogador atue sobre ela. Se você chutar uma bola no espaço sideral, ela seguirá em movimento até que a gravidade de uma estrela ou um planeta atue sobre ela, por exemplo. A inércia, gente, é porque ela está relacionada muito à questão da matéria. A matéria ela não gosta de mudar o que está fazendo. Se ela estiver em movimento, ela vai continuar querer ficar em movimento. Se ela estiver em repouso, vai querer continuar em repouso. Então, inércia é a resistência da matéria a mudanças em relação ao movimento. É igual quando a gente está aí querendo dormir, o despertador toca e a nossa vontade é permanecer em repouso, é permanecer dormindo. Mas a necessidade, a obrigação, a responsabilidade de ir para a escola, de fazer as atividades, de fazer um trabalho, faz com que a gente acabe tendo que se levantar e fazer o que é necessário. Mas o nosso corpo e a nossa vontade muitas vezes é permanecer em inércia, ou seja, em repouso. Então, a matéria permanece em repouso ou em movimento constante até que sofra uma ação de uma força. É por isso que a primeira lei de Newton também é chamada de lei da inércia. Coloquei aqui imagens de várias bolas, né?
A gente tem bola de futebol de campo, bola de meia, bola de borracha, de basquete, de tênis, de vôlei, de EVA, para a gente ver algumas questões, para a gente até comparar. Corpos com mais massa possuem mais inércia, ou seja, tem mais dificuldade para sair de repouso ou para permanecer em movimento. Vamos comparar aí se a gente fosse tentar interceptar uma bola de tênis e interceptar uma bola de basquete e que ambas estivessem aí com a mesma velocidade, será mais fácil a gente interromper o movimento da bola de tênis, pois ela possui menos massa que a de basquete. Então, essa é a comparação que eu queria fazer com vocês a respeito aí da questão de parar o movimento devido também à quantidade de massa que a matéria vai possuir. A segunda lei de Newton, ela traz alguns pontos importantes e também uma fórmula para a gente calcular, tá certo? Então, a segunda lei de Newton, ela deixa claro aí que a aceleração de um corpo é igual à força resultante, a qual o corpo está sujeito para ser multiplicada pela sua massa. Então, a segunda lei de Newton diz que quanto maior a força aplicada a um corpo, maior será a sua aceleração. Diz também que quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a força necessária para obter a mesma aceleração. Então, a relação entre a força e a aceleração pode ser expressa na seguinte forma: força é igual a massa vezes a aceleração. Se a gente for comparar aí, ao empurrar um carrinho do supermercado, um automóvel, se a gente aplicar a mesma força em ambos os objetos, como também aí nesse exemplo que eu coloquei na imagem, né? A gente tem um carrinho sem nada dentro no seu interior e um carrinho de supermercado cheio de coisas. A gente vai ver que quando a gente pode aplicar a mesma força, né, em ambos, e o que a gente vai verificar é que o carrinho do supermercado que está vazio, ele vai sair disparada, enquanto o carrinho cheio não vai se mexer, vai ter uma dificuldade para se locomover. Então, quando a mesma força é aplicada nos dois corpos, com maior massa e outro com menor massa, obviamente a aceleração do primeiro, no caso do carrinho vazio, será menor. Uma força pode fazer a velocidade de um corpo aumentar ou diminuir. Uma boa maneira de diferenciar os dois casos é a seguinte: se a força resultante e, portanto, a aceleração estiver no mesmo sentido que a velocidade do corpo, ela vai aumentar. Então, se a força resultante estiver no mesmo sentido que a velocidade do corpo aumenta. Se a força resultante estiver no sentido contrário da velocidade, a velocidade do corpo vai diminuir. Quando você está andando de bicicleta a favor do vento, sua força e a força do vento estão no mesmo sentido. Assim você vai ganhar velocidade. Agora, quando você está andando de bicicleta contra o vento, sua força e a força do vento estão em sentidos opostos. Assim, você vai perder velocidade. E as forças, quando elas estão agindo sobre determinado objeto, sobre determinado corpo, elas podem ficar desequilibradas quando uma força é maior do que a outra, né? Quando existe uma força na proporção maior e a outra menor. E as forças, elas podem ser canceladas, né, mutuamente, se, no caso, quando elas estão equilibradas. Quando a gente tem uma força 1 exercida sobre um objeto e temos uma força 2, a força resultante aí vai ser zero, vai ser nula, porque os valores delas vão ser iguais. Agora, quando a gente tem uma força maior
somado a uma força menor, a gente vai ter uma força resultante agindo sobre o mesmo corpo. A terceira lei de Newton, ela postula aí que as forças atuam aos pares. Para cada ação, uma reação de módulos de direção iguais, mas sentido contrário. E como aí a gente vê, o rapazinho, né, com o carrinho do supermercado cheio, ele tá colocando uma força sobre o carrinho para que seja feito um movimento, mas também o chão vai estar exercendo uma força contrária sobre o carrinho. E vamos imaginar também a seguinte situação. Imaginem agora que vocês vão segurar uma bola de boliche perto do peito e vão arremessá-la. Você provavelmente será capaz de ir posicioná-la um pouco, mas ela também vai fazer seu corpo dar um tranco para trás. A terceira lei de Newton trata de forças de módulo e direção iguais em sentidos opostos, que atuam em diferentes peito e bola, que vão atuar em coisas diferentes, em objetos, e aí no caso no peito e na bola, para ficar mais claro. Então, vamos para a gente significar mais isso. Isso quer dizer o quê? Que a força aplicada à bola de boliche é igual à força aplicada ao seu corpo. Então, o sentido da força aplicada à bola de boliche para frente é contrário ao sentido da força aplicada ao seu corpo para trás. Então, quando a gente, por exemplo, dá um murro na parede, né, dá um murro em algo, a parede, ela também vai exercer uma força sobre nossa mão. E aí, por isso que a gente sente muita dor. Então, essas forças são chamadas de pares de ação-reação e possuem o mesmo módulo, porém sentidos opostos. Quando aterrissa numa cama elástica, por exemplo, você exerce uma força na superfície, na cama, e a cama elástica vai exercer uma força de módulo igual em sentido contrário sobre o seu corpo. E essa força, por sua vez, vai posicionar você para cima. A terceira lei de Newton também se aplica às corridas. Quando você bate o pé no chão, exerce uma força sobre a terra, e a terra exerce sobre você uma força de módulo igual e em sentido contrário, o que gera um impulso. Mas se você exerce uma força sobre a terra, então, por que a terra não se desloca? Lembre-se da segunda lei de Newton. A aceleração do corpo é igual à força resultante, a qual o corpo está sujeito e é dividida pela sua massa, ou multiplicada pela sua massa. Como a Terra possui muito mais massa do que nós, a mesma força que nos faz acelerar praticamente não afeta a Terra, mas essa força continua existindo. Então, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Em caso de dúvidas, vocês já sabem. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, vocês sabem que eu estou aqui disponível para esclarecer. Não esqueçam de, assim que terminar a atividade, me enviar, tá bom? Um forte abraço e se cuidem.